Sexo e obsessão. Capítulo 4. O drama da obsessão na infância. Logo que foi possível, acorremos à casa paroquial onde residia Mauro, a fim de acompanharmos o seu despertar no corpo físico. O jovem teve dificuldade de reassumir as funções mentais coordenadas. Terrível torpor assomara-lhe a consciência, dificultando-lhe o raciocínio lúcido. Dores musculares mortificavam-no, espalhadas por todo o corpo, enquanto expressiva debilidade orgânica se lhe apresentava dominadora. Exalava fluidos deletérios através da expiração, ao tempo em que se encontrava envolvido nos chakras coronário, cerebral e genésico, por densa energia que se evolava pastosa a princípio, desvanecendo-se paulatinamente. Quase cambaleante, buscou a ducha com água fria e banhou-se, tentando recuperar-se, o que, de certo modo, conseguiu parcialmente. Logo após, sentando-se na cama, começou a refletir e coordenar as ideias que lhe traziam à memória as terríveis lembranças das cenas bestiais da noite, que passou a considerar como registros do inconsciente sobre algo terrível, que não conseguia compreender plenamente. O pesadelo assustou-o, quase o levando a um choque nervoso, por identificar a perigosa trilha que percorria, conduzindo-o a delírios exorbitantes, qual o vivenciado fazia pouco. Com muita dificuldade começou a orar. A prece era formulada em gritos interiores de desespero entre objurgatórias e pedidos de socorro aos céus. Interrogava-se aturdido. Que me estaria acontecendo? Os desvaneios e atos reprocháveis estão me conduzindo à loucura? Estarei sendo vítima de uma trama demoníaca? Quando irei parar no resbaladouro do crime hediondo que vivo praticando? Ante a reflexão, recordou-se do ser perverso que o jugulara, arrastando-o para o pau de misérias morais, e sentiu-se mais indisposto. A figura estranha e cruel retornou-lhe à memória, aparvalhamente, como se lhe comandasse a mente em desalinho, com um poder sobre-humano ao qual não se podia furtar. O medo assenhorou-lhe dos sentimentos e as lágrimas banharam-lhe o rosto, desfigurado e pálido. Só então pôde orar com mais serenidade, beneficiando-se do refrigério da prece. Jamais qualquer pedido fica sem resposta ante os soberanos códigos da vida. O ambiente psíquico do quarto, possivelmente em razão das emanações habituais do residente, vinculado aos desejos mórbidos, era deplorável. Entidades ociosas e viciadas ali permaneciam, umas em atitude de vigilância, enquanto outras se apresentavam como parasitas que se nutriam dos vibriões mentais e das formas pensamento exteriorizada pelo paciente infeliz. Algo aturdido em processo de recuperação, dirigiu-se ao refeitório para o desjejum. Permanecendo na habitação empestada pelas ondas sucessivas de baixo teor vibratório, Anacleto convidou-nos a um trabalho de asepsia psíquica, a fim de que a ingestão continuada da psicosfera doentia, que sempre afetava mais o paciente, fosse modificada, diminuindo-lhe o transtorno emocional. Concentrando-se silenciosamente, o mentor exorou o auxílio divino, no que o acompanhei, incontinente, transformando-se a pouco e pouco em um dínamo emissor de ondas vigorosas e luminosas, que se exteriorizavam, diluindo as construções fluídicas perniciosas e afastando as entidades viciosas que ali se omiciavam. A operação prolongou-se por alguns minutos, enquanto podíamos ouvir os gritos e blasfêmias dos infelizes que eram expulsos pelas ondas mentais direcionadas pelo pensamento do nobre espírito. Ao terminar,
Tomando contato com o recinto, tive a impressão de que me encontrava num outro lugar, no qual o sol entrava gentil, completando a asepsia com seus raios luminosos benéficos. Acompanhemos o nosso amigo, propôs-nos o trabalhador do bem. Mauro havia terminado a refeição frugal, sem haver superado totalmente o mal-estar que o acometia. A mente continuava tomada por interrogações perturbadoras. O peito arfava sob peculiar fardo de sentimentos desencontrados, e a consciência de culpa acoimava-o sem piedade. Cabia-lhe seguir o educandário onde lecionava as crianças. Normalmente, o pedófilo, a fim de ocultar os seus conflitos e tormentos sexuais, procurava atividades respeitáveis que o ponham em contato com as suas futuras vítimas, de forma que não provoquem suspeitas em torno do seu comportamento. A própria perturbação torna-o muito hábil na arte da dissimulação, apresentando-o como pessoa gentil e dedicada, compreensiva e bondosa, que conquista os incautos. A camuflagem abre-lhe as possibilidades para os intentos infelizes que quase sempre se coroam de êxito temporário. Por outro lado, pais invigilantes permitem que os seus filhos relacionem-se com adultos desconhecidos demasiadamente generosos, permitindo-lhes convivência não acompanhada, que resulta em descalabro e perturbação. Isso quando alguns dos genitores, igualmente desequilibrados, não se fazem os exploradores perversos da prole, que submetem aos caprichos degenerados da sua personalidade psicopata. Há muito ainda para se aprender, debater e vigiar em torno dos relacionamentos de adultos malvados com crianças inocentes e desprevenidas. Chegando à escola, alguns colegas notaram a palidez quase mortal do professor e comentaram-na, havendo recebido explicação de distúrbio gástrico que justificava o estado de indisposição assinalado. A alacridade infantil, a movimentação dos alunos na direção das salas de aula produziram peculiar sensação no sacerdote, que se sentiu estimulado, mudando de atitude mental e de disposição orgânica. Parecia alimentar-se da vibração musical e da presença da infância. Era um dia fascinante de luz e tudo respirava alegria. A natureza em festa e a algazarra das crianças renovavam as forças debilitadas do jovem sacerdote. Subitamente, porém, se lhe tisnou o júbilo ante a chegada de um menino de 8 anos aproximadamente, que se lhe acercou, sorridente e inundado de encantamento. A mente de Mauro recuou à própria infância e foi assaltada pela presença grosseira do genitor, que o acariciava e abusava da sua inocência há algum tempo. Sem poder fugir às cenas interiores que o afligiam, desencadeadas pelo pequeno que lhe tocou a mão, beijando-a carinhosamente, ele se reviu no flagício que lhe fora imposto pelo pai desnaturado, começando a transpirar e a sentir disritmia cardíaca. Sem nada perceber, o jovenzinho dizia-lhe palavras de ternura e de alegria por havê-lo reencontrado, o que mais o afligia, pois que os clichês mentais perversos eram liberados ante esses estímulos, levando-o quase a um transtorno emocional. Tentando manter-se equilibrado, soltou a sua mão do pequeno e sorriu canhestramente, pedindo-lhe que o procurasse em outro momento durante o intervalo para a merenda. A criança disparou na direção de outro grupo infantil, enquanto ele buscou abrigo sob generosa copa de árvore para recobrar a serenidade. No entanto, a imagem do pai continuou assaltando-o, e um estranho sentimento de ódio dominou-o por completo. Conjeturou interiormente que fora o inditoso genitor quem o iniciara no tormento sexual
que ora se lhe transformara em cravo perfurante nas carnes da alma, revolvendo-as quase sem cessar, levando-o ao não ignorado crime a que se entregava em busca de prazeres da sensualidade pervertida. Ademais, pensava que era o caminho para a alucinação, porque sempre saía das infelizes experiências sem alegria, dominado pela culpa, exaurido de energias valiosas que tinha dificuldade em recuperar. Ignorando totalmente a parasitose da obsessão de que também era vítima, não podia raciocinar com clareza e encontrar uma explicação capaz de acalmá-lo, acreditando-se ser um verdadeiro monstro em face do descalabro a que se entregava. Nesse comenos, o irmão Anacleto aproximou-se-lhe e aplicou-lhe energias restauradoras do equilíbrio, considerando que naquele momento as suas eram disposições de luta, de renovação e de busca do equilíbrio perdido. Sentindo-se renovar, respirou aliviado e adentrou-se no educandário. Saudado cordialmente pelos colegas de magistério, não mais deixava transparecer o conflito em que se debatia minutos antes. Continuamos naquele recinto, e como era a primeira vez que tinha oportunidade de encontrar-me em uma escola para crianças, pude observar que todas eram acompanhadas por espíritos, algumas felizes e não poucas por entidades cruéis que desde cedo intentavam perturbá-las, vinculando-lhe psiquicamente. Diversas podiam situar-se no diagnóstico de obsediadas, tão estreito era já o conúbio mental entre os desencarnados e elas, que não pude sopitar o interesse de aprender mais, interrogando o caro mentor que me observava com serenidade. Sabemos que a criança é sempre um espírito velho que conduz muitas experiências evolutivas, embora a forma em que se apresenta. Não obstante, nesse período de infância sempre recebe maior apoio, a fim de que não haja prejuízos e impedimentos ao processo reencarnacionista que está empreendendo. Como se explicam, então, esses processos obsessivos que ora defrontamos? Com a sua cordial bondade, o orientador não se fez rogado, logo esclarecendo. Não ignorássemos que a misericórdia de Deus está presente em toda a criação, e não seria o ser humano quem marcharia sem a necessária proteção para alcançar a meta que busca no seu desenvolvimento intelecto-moral. Todavia, sabemos também que muitos processos de obsessão têm o seu início fora do corpo físico, quando os calcetas e rebeldes, os criminosos e viciados, reencontram suas vítimas no além-túmulo, que se limantam nos tentames infelizes e de resultados graves em diversas formas de obsessões. A obsessão na infância, muitas vezes, é continuidade da ocorrência procedente da erraticidade. Sem impedir o processo da reencarnação, essa influência perniciosa acompanha o período infantil de desenvolvimento, gerando graves dificuldades no relacionamento entre filhos e pais, alunos e professores, e na vida social saudável entre coleguinhas. Irritação, agressividade, indiferença emocional, perversidade, obtusão de raciocínio, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos fazem parte das síndromes perturbadoras da infância, que têm suas nascentes na interferência de espíritos perversos, uns traiçoeiros, outros vingativos, todos eles. Olhando em derredor, enquanto não se iniciavam as aulas, apontou uma menina loura de olhos claros e cabelos encaracolados, com mais ou menos 7 anos, que gritava, agredindo outra com palavras e gestos vulgares, quase aplicando-lhe golpes físicos. Parcialmente fora de si, foi retirada da cena chocante pela mestra, que nesse momento chegava e, repreendendo-a, conduziu-a para dentro da sala.
Dando curso à explicação, Anacleto continuou. Aí está um exemplo. A pequenina, como podemos observar, é uma obsessa. No lar é tida como recalcitrante e teimosa, não obstante os castigos físicos que lhe aplicam os pais, desinformados e confusos, por não entenderem o que ocorre com a filha, que esperaram com imenso carinho e os decepcionam. Consultando um psicólogo, este anotara distúrbios de comportamento que vem tentando solucionar, sem penetrar-lhes as causas que lhe escapam por falta de conhecimento dessa parasitose espiritual. No curso em que o processo vem recebendo atendimento, dar-se-á que, no futuro, essa criança venha a ser candidata a terapias muito violentas e inócuas, em grande parte, e em razão delas alcançarem somente os efeitos, não erradicando a causa central. Os fármacos neurolépticos conseguem, muitas vezes, auxiliar os neurônios na execução da sinapse, bloqueando as interferências espirituais, porém por pouco tempo. E não terá ela, voltei a interrogar, a proteção do seu anjo da guarda que contribua para impossibilitar a obsessão? É certo que sim, respondeu Gentil. Sucede, porém, que os débitos contraídos são muito graves, e a misericórdia divina já vem amparando-a, sendo a reencarnação o melhor instrumento para a sua reparação. O processo que se desenvolve sob a bênção da lei de causa e efeito culminará quando, certamente, a maternidade trouxer o adversário aos braços da sua antiga inimiga, selando com amor os propósitos para futuros conúbios de felicidade. Ninguém caminha a sós, e por isso mesmo, na conjuntura aflitiva em que a menina se debate, o seu espírito protetor muitas vezes impede que seja arrastada pelo seu algoz para as regiões mais infelizes em que se situa, nos períodos do parcial desdobramento pelo sono físico, dificultando-lhe o domínio quase total que teria sobre as suas faculdades mentais e os seus sentimentos de afetividade e de comportamento. Procurando esclarecer-me mais em torno do drama da obsessão na infância, o benfeitor elucidou. Inúmeros casos de autismo, quando detectados na primeira infância, procedem de graves compromissos negativos com a retaguarda espiritual do ser, que renasce com as marcas correspondentes no perispírito, que se encarrega de imprimir as deficiências que lhe são necessárias para o refazimento. Outros, sim, aqueles que padeceram nas suas mãos cruéis, acompanham-no, dificultando-lhe a recuperação, gerando situações críticas e muito dolorosas, ameaçando-o com impropérios e vibrações deletérias que não sabe decodificar, mas registra nas telas mentais, fugindo da realidade aparente para o seu mundo de sombras. Isto quando não se torna agressivo, intempestivo, silencioso e rude. Calou-se por um pouco, logo dando prosseguimento às informações. Por uma natural lei de afinidade, os espíritos renascem no mesmo grupo consanguíneo com o qual agrediram a ordem e desrespeitaram os deveres. Assim sendo, quando algum deles apresenta na infância a parasitose obsessiva, os seus genitores, igualmente aturdidos, não dispõem de recursos para os auxiliarem, utilizando-se da docilidade, da paciência, da compaixão, do fervor religioso que sempre se contrapõe às aflições dessa natureza. Desesperam-se com facilidade, aplicam castigos físicos e morais injustificáveis no paciente infantil, agravando mais a questão pelos resíduos que ficam nos sentimentos prejudicados, especialmente o ressentimento, o ódio, a antipatia, a consciência da injustiça de que foram objeto.
À medida que atingem a maturidade e a idade adulta, adicionam a esse transtorno íntimos a mágoa contra a sociedade, que não lhe soube respeitar as aflições, e mais as aguçaram com rejeição, críticas ásperas e desprezo. A obsessão na infância é um capítulo muito expressivo para integrar a relação das psicopatogêneses dos distúrbios de comportamento e mentais, necessitando urgente atendimento especializado. Desse modo, facultando oportunidades para a recuperação do paciente, para a sua saúde, para o ressarcimento dos seus débitos através do bem que poderá fazer ao invés do sofrimento que experimenta. Logo após, reflexionando, adiu a infeliz conclusão. Quando luzir na humanidade o conhecimento espírita e as sutilezas da obsessão puderem ser identificadas desde os primeiros sintomas, muitos transtornos infanto-juvenis serão evitados, graças às terapias preventivas ou minimizadas mediante os tratamentos cuidadosos que o Espiritismo coloca à disposição dos interessados. No caso em tela, a terapêutica bioenergética, a sua participação nas aulas de orientação evangélica, sob a luz do pensamento espírita, a água magnetizada e a psicoterapia da bondade, do esclarecimento, da paciência dos genitores, libertá-la-iam de influências perniciosas, auxiliando-a a ter um desenvolvimento normal. Concomitantemente, porque em ambiente propício, os benfeitores da vida maior poderiam também conduzir o seu desafeto ao tratamento espiritual desobsessivo, alterando completamente o quadro em questão. É claro que os débitos por ela contraídos em relação às leis cósmicas não ficariam sem a devida liquidação, mudando somente os processos liberativos, já que o Pai não deseja a morte do pecador, mas sim a do pecado, como bem esclareceu Jesus, o psicoterapeuta por excelência. Com o amor, libera do pecado. Como o amor libera do pecado, todo o bem que viesse a realizar através da saúde comportamental e psíquica se lhe transformaria em recurso terapêutico, liquidando as dívidas e compromissos infelizes que lhe pesam na economia da evolução. Quando o instrutor silenciou, repassei mentalmente alguns casos de crianças neuróticas, autistas, com distúrbios neurológicos, superativas que houvera conhecido na Terra, e algumas que atendera particularmente, suspeitando da presença de entidades perturbadoras que as afligiam ou pioravam o seu quadro orgânico. Agora, constatando que a epidemia da obsessão a ninguém poupa em período algum da existência física, ou mesmo após a desencarnação. Desde que haja tomadas receptivas, que são os desacatos às leis divinas, sempre existirão plugs para se lhes fixarem, produzindo a ligação doentia e desgastante da obsessão. Permanecemos algum tempo na escola, acompanhando as atividades educacionais que ali se realizavam, quando o vigilante instrutor convidou-me a segui-lo em direção à sala de Mauro.